Bom dia, irmãos. Bom dia. Graças e paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, a casa do Senhor. E juntos então vamos adorar a Deus, louvar o seu nome, prestarmos um culto que somente a Ele é devido. E que Deus possa então receber em seu trono de glória a nossa adoração, os nossos louvores, as nossas orações e as nossas vidas, diante da sua presença, e que mais uma vez Ele derrame sobre nós da sua maravilhosa e multiforme graça. Então damos as boas-vindas a todos os membros, damos as boas-vindas aos congregados, damos as boas-vindas aos visitantes que cá estão conosco. Que Deus realmente abençoe a todos e que todos nós possamos sair daqui cheios da graça de Deus, da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vamos pedir que o pastor Aldeir, por favor, venha aqui à frente para orar ao Senhor, e colocando então as nossas vidas, esse culto diante de Deus, e que Ele cumpra o seu propósito para esse culto, e que o nome dele seja glorificado. Vamos orar ao Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé para orarmos. Vamos orar. Soberano Deus, Tu és majestoso, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por reunir a Tua igreja, os Teus filhos neste local, nesta manhã. Nós queremos, ó Deus, Te adorar em espírito e em verdade. Então, o Espírito Santo de Deus nos auxilia, ó Pai, nessas ministrações. Que possamos, ó Deus, nesta manhã, ter as nossas mentes e os nossos corações transformados pelo Teu poder e pela Tua graça. Em nome de Jesus. Seja livre no nosso meio. Seja livre neste local, nesta casa de oração, ó Pai. E faz, ó Deus, aquilo que está no Teu coração em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, e sentados nós vamos proceder à leitura bíblica devocional inicial, que encontra-se na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 25. Está ali no Data Show? Oi? Eu coloquei 5? É isso, 5. Desculpa, é capítulo 5, eu quebrei. Ainda bem que a minha está certa. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Não é isso? Está ali 25. Então vamos ver, vamos proceder da seguinte forma. Eu leio os versos ímpares, e a congregação lerá os versos pares, assim todos podem participar da leitura. Vamos ver? Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, as outras igrejas. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, fazer um filho de Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, observem a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Nós vamos então passar a palavra ao nosso ministério, louvor e adoração.
ficar em pé. Vamos começar com este corinho que invoca a presença, a paz e as bênçãos do Senhor sobre todos nós. Nós entregamos, nós tributamos o louvor. Único,
Amados, hoje é o primeiro domingo e também, aliás, hoje é o segundo domingo, né? O segundo domingo do mês de maio. E nós, durante esse mês de maio, muitas de nossas igrejas, nós damos uma ênfase a respeito do lar, a respeito da família. O mês de maio tem sido considerado como o mês do lar. E hoje é o Dia das Mães, né? Usando aí a data américa, né? Segundo domingo de maio, então é celebrado, né, em muitas das nossas igrejas o Dia das Mães. Em cada região do mundo tem uma data, né, específica, e nós então, as igrejas evangélicas, protestantes, decidiram então seguir essa data do segundo domingo, quando também temos o privilégio de homenagearmos as nossas queridas mamãs. E desejar parabéns às mães, né, pelo seu dia. E eu quero então hoje pensar, meus amados, refletir a respeito de uma grande batalha que nós travamos na nossa vida como família, que é a batalha pela família. A batalha pela família. E esse é o tema então que nós vamos desenvolver na nossa reflexão de hoje. E eu convido então a todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Neemias. Livro de Neemias, no capítulo 4, apenas o versículo 14. Neemias 4, 14. Está ali também no Data Show, não pode passar por gentileza? Isso. Nós podemos ler então todos juntos esse versículo de Neemias 4, 14. Vamos ler juntos? Inspecionei, expus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Vamos repetir essa expressão final, e pelejai? Vamos lá? E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Agora olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: esta palavra é para você. Pai, graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, nesse tempo de comunhão, de adoração, de louvor. E agora, quando estaremos a meditar na tua palavra, Pai, pedimos a tua bênção sobre nós mais uma vez. Pedimos que fales conosco, que ministres ao nosso coração, que nos dês, ó Deus, entendimento, percepção clara dessa palavra. Pedimos também que nos dês, ó Deus, um coração quebrantado, humilde, sem quaisquer reservas, preconceitos ou precompreensões, sem quaisquer bloqueios, mas que tu prepares os nossos corações para acolhermos, para recebermos essa palavra, e que ela seja poderosa, que ela seja transformadora. Fica à vontade entre nós, Senhor, e ministra a tua palavra ao nosso viver. Que o teu nome, acima de tudo, seja exaltado, e que o teu povo seja rica e abundantemente, ó Deus, abençoado nessa manhã. Em nome de Jesus, e para a glória do teu nome. Amém e amém. Amados, essa palavra registrada aqui no livro de Neemias foi algo proferido, uma palavra transmitida pelo grande líder Neemias ao povo de Deus por volta do ano 445 a.C., ou seja, no 5º século antes de Cristo, num período de restauração plena da nação de Israel, a volta do povo da Babilônia, de volta para casa, de volta para a sua própria terra, o reagrupamento, né, dos judeus e o estabelecimento do povo na terra prometida. Então é um contexto, é um período em onde Deus manifesta o seu poder e a sua graça restauradora, transformadora sobre a vida da nação. Havia muitos desafios. Nós tivemos, por exemplo, Josué, Zorobabel, Esdras, que trabalharam muito mais na restauração do templo de Israel e na restauração também do culto. E agora Neemias,
que era um copeiro do rei Artaxerxes I. Ele é então desafiado, né, diante de um relatório de notícias, de informações que ele recebera da situação do seu povo, da situação de Jerusalém, que estava em profundo caos, uma profunda crise. Isso nós constatamos logo no início, no primeiro capítulo do livro de Neemias. E quando então Neemias recebe essas informações, e ele estava sendo copeiro, né, no período do Império Médio-Persa, e Neemias então fica angustiado, indignado, né, e aterrado diante das informações que ele recebera. E ele chora por muitos dias, ele ora, ele clama ao Senhor, e ele então percebe que Deus haveria de levantá-lo como um agente de restauração, um agente de transformação na vida do seu povo. Depois os irmãos podem ler a história no livro de Neemias, e nós percebemos então que Neemias vai até Jerusalém, e ele então inicia a obra da reconstrução da cidade, começando então pelos muros de Jerusalém. E esses muros foram reconstruídos em 52 dias. E ele foi um grande líder. As estratégias que ele usou, a capacidade, a sabedoria que Deus deu nesse processo de reconstrução é algo extraordinário, que traz lições para as nossas vidas em todo o tempo, em todos os lugares, em qualquer área de liderança que venhamos a desenvolver em nossos dias. Então, o que nós queremos enfatizar é, na verdade, essa estratégia usada por Neemias. Ele organiza o povo por famílias e dá então responsabilidades. O povo tinha que trabalhar na reconstrução do muro, mas o povo também tinha que estar vigilante por causa dos inimigos do povo, por causa dos inimigos da obra. Então, além de trabalhar na obra, eles tinham que estar atentos aos possíveis inimigos que se levantariam, tentando então impedir o desenvolvimento da obra. Então eu quero dar essa ênfase. Era um contexto de caos, era um contexto de opróbrio, de vergonha, de crise na vida do povo, e Deus então levanta esse grande líder para trabalhar a restauração e a reconstrução daquela nação abençoada por Deus. E nesse versículo 14 do capítulo 4, nós percebemos então que Neemias fala ao povo a respeito de uma peleja, a respeito de uma luta, de uma batalha, né, que seria travada. Por isso que ele volta-se para o povo e diz assim: inspecionei, dispus e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, não tenham medo, lembrai-vos do Senhor, porque o Senhor é grande e temível. E depois então ele diz: e pelejai. E pelo que o povo deveria então lutar, pelejar? Pelejai pelos vossos irmãos, mas também pelos vossos filhos. Pelejai pelas vossas filhas, pelejai pela vossa mulher e pelejai pela vossa casa, ou seja, pelejai por vossa família. E eu quero então falar hoje a respeito dessa grande batalha, que é a batalha pela família numa sociedade em crise, numa sociedade em caos, que é a sociedade de nossos dias. Como nós podemos pelejar pela nossa casa, pelejar pela nossa família, nesse contexto no qual nós estamos inseridos? Eu quero então considerar esse tema, destacando 3 verdades fundamentais para a nossa reflexão nesta manhã. A primeira verdade, pode passar por favor, vamos ver juntos, é que a família é um projeto perfeito de Deus na terra. Não podemos perder jamais isso de vista. Essa verdade jamais deve sair da nossa mente e de nosso coração. A família é um projeto perfeito de Deus na terra. Deus criou, Deus instituiu a família. Ele é o criador e Ele é também o preservador da família. Nós sabemos que a família é a primeira instituição de Deus nesta terra, e é a instituição mais importante.
Depois da família vem a igreja. A igreja do Senhor é a segunda instituição mais importante neste mundo. E a família é a célula máter, é a célula mãe de toda a sociedade. Não existe sociedade sem família. Por isso nós precisamos de famílias fortes, de famílias saudáveis, de famílias equilibradas, de famílias funcionais e não disfuncionais, para que possamos também ter uma sociedade forte, saudável, funcional, transformada e transformadora. Então nós precisamos entender, amados, que a família ou o casamento não são instituições falidas, são instituições perfeitas de Deus estabelecidas na terra, e o próprio Deus que instituiu a família é também o guardador, o protetor, ele é o preservador da família. E nós percebemos também que, ao instituí-la, o próprio Deus estabelece para ela princípios e propósitos, que estão claramente definidos na sua palavra, e que podemos perceber na sua palavra. Quando nós lemos Gênesis capítulo 2, que é onde tudo começou, em relação à família, eu gostaria então que você, por favor, acompanhasse comigo, e nós vamos ler alguns outros textos para fundamentar a nossa palavra, a nossa pregação. Gênesis capítulo 2, nós precisamos entender que o que está escrito aqui não é uma lenda, não é uma historinha contada para revelar uma verdade. Isso aqui, na verdade, é um fato. E nós temos então em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, a formação da mulher e a instituição do casamento e da família. Depois os irmãos podem ler o texto, que quando Deus então forma a mulher, e ele então a dá a Adão, e no versículo 24 diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que nós temos aqui então? A instituição do casamento, a instituição da família segundo Deus. Depois esse casal tem filhos e filhas, e a família então desenvolve-se, a família cresce, a família é instituída. O texto que nós vemos na abertura, na leitura inicial, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, nós percebemos que Deus estabelece princípios para o lar, princípios para a família, que envolve os cônjuges, envolve os pais e que envolve os filhos. Muitas vezes nós ficamos tão presos na discussão dessa palavra de Paulo às mulheres, do versículo 22, que as mulheres têm que ser sujeitos, submissos, aos seus maridos, e nós então nos perdemos nessas discussões. A mulher fica angustiada porque acha que Paulo está diminuindo a mulher, reduzindo a mulher, quando na verdade, amados, nós precisamos olhar para todo o contexto, todo o propósito do texto, que é a paz, que é a harmonia no lar. Porque não existe lar forte se não houver o quê? Paz, harmonia. Se não houver amor, se não houver sujeição, se não houver respeito, se não houver a compreensão do lugar, da posição e do papel de cada um, isso envolve o marido, isso envolve a esposa, isso envolve os pais, isso envolve os filhos. Por isso aqui o texto de Efésios ele é completo, ele envolve todos os elementos de uma família funcional, e é necessário então que nós atentemos para isso. O Senhor estabelece a família, e ao estabelecê-la, ele transmite a ela princípios e propósitos. E nós sabemos que o propósito maior da família é o louvor da glória do Senhor. Outro texto, também muito usado nos encontros de casais e nas ministrações sobre família, é o de Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versículos 1 a 7, e diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissos ao
vosso próprio marido. Então não fiquem com raiva só de Paulo, fiquem com raiva também de Pedro, porque Pedro também fala sobre essa sujeição em amor e essa sujeição ao Senhor. Ele está falando, na verdade, da compreensão da posição e do papel de cada um dos cônjuges no lar, para que haja paz, harmonia e saúde na família. Aí ele diz assim, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, no caso da esposa ser crente, e o marido não. Isso também é o inverso. Há casos em que o marido é crente e a esposa não. Então é pelo testemunho, é pela atitude, é pelo comportamento que você então vai ganhar o seu cônjuge. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Aí depois ele fala sobre esposa, essa questão de toda essa vaidade aí, né? Eu gosto da minha esposa bem arrumada, né? Bem adornada, né? Bonita. Ele não estava falando contra isso. Ele estava falando a respeito dos exageros, né? Mas lá embaixo, no versículo 7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, a casa em que o marido é mais frágil do que a mulher. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então vejam, a Bíblia é repleta de ensinamentos, para que possamos estabelecer, constituir, edificar uma família segundo os propósitos e princípios que a palavra de Deus estabelece, não segundo a visão da sociedade, da mentalidade do mundo, mas segundo aquilo que Deus havia proposto no seu coração antes da fundação do mundo para a família nessa terra. Então nós precisamos nos lembrar que a família é primeiramente um projeto perfeito de Deus, que tem sido então desenvolvido a cada dia na face da terra. Essa é a primeira verdade. A família é projeto de Deus. Você pode repetir comigo? A família é projeto de Deus. A segunda verdade, vamos ler juntos? A família é uma construção social numa sociedade em crise. E aí então que começa a batalha. Nós sabemos que a família é projeto de Deus, é um projeto perfeito de Deus. Nós sabemos que Deus criou a família, instituiu a família. Nós sabemos que Deus é o cuidador, o mantenedor, o preservador da família. E Ele abençoa a família a cada dia. Mas nós sabemos também que nós estamos a viver numa sociedade caída, numa sociedade em crise. Então a percepção dessa verdade é fundamental para compreendermos a intensidade dessa batalha que nós travamos a cada dia do nosso viver. Sabemos que já existem muitas guerras no mundo e nós nem gostamos muito de falar em guerra, mas essa guerra de âmbito espiritual, ela está diante de nós todos os dias. E essa batalha espiritual envolve a nossa vida pessoal e envolve também a nossa vida familiar. Porque nós estamos a viver numa sociedade caída, rebelde, distante de Deus, e que vive em um profundo caos moral, social, espiritual e em diversas outras áreas. É uma sociedade em crise. É uma sociedade que vive em caos, em vários aspectos da sua existência. A palavra diz que esse mundo, ele está posto no maligno. Então, Deus desse século, Satanás, tem dominado a mente e o coração de muitas pessoas. E é nessa sociedade caída que nós construímos e estamos a construir a nossa casa, a nossa família. É uma sociedade que está na contramão, né, dos princípios e dos propósitos de Deus em relação à família, e nós sabemos disso.
E a família, amados, é a instituição mais bombardeada, mais atacada pelo império das trevas. É verdade ou não é? Depois da família vem a igreja, porque a igreja é também uma família, né? Uma família espiritual, uma família cristã. Então é por causa desse contexto de caos, de crise, de rebelião contra o Senhor e contra a sua palavra, que nós estamos a instituir a nossa família. E isso então gera o quê? Lutas, pelejas, dificuldades, batalhas que são travadas a cada dia. Vencemos uma e surge outra. Às vezes surgem várias ao mesmo tempo, não é verdade? Várias batalhas surgem simultaneamente na nossa vida familiar. E uma sociedade que pensa totalmente diferente, que tem uma visão de mundo, uma cosmovisão totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus estabelece. E nós então que procuramos estabelecer uma família cristã nessa sociedade em crise, enfrentamos muitas e muitas dificuldades e adversidades na vida conjugal, na criação dos filhos e também na relação dos filhos com os pais. Quantos absurdos nós começamos a ver por aí? Maridos agredindo a esposa, né? A violência doméstica que cresceu de uma forma assustadora nesse período da pandemia, não é? Pais agredindo filhos, filhos agredindo pais e até matando pais por causa de herança. Essa é a sociedade que nós estamos inseridos, e é nessa sociedade que nós estamos a estabelecer as nossas famílias e estamos a criar os nossos filhos com uma mentalidade totalmente diferente daquilo que a palavra estabelece. E até outros modelos, não é? De casamento têm sido propostos. Quantas ideologias envolvendo então a relação de duas pessoas totalmente diferente daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Então começam a criar outros modelos de casamento, não é? E se nós nos posicionamos contra essas ideologias, somos logo julgados, condenados de preconceituosos, de fundamentalistas e tantas outras coisas. Porque nós somos um povo da palavra, que procura viver a palavra, que procura cumprir e viver os princípios e propósitos que o próprio Deus, que foi quem instituiu a família, estabeleceu para nós, mas vivemos numa sociedade que pensa totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus ensina. E a palavra então torna-se uma contracultura, nessa cultura maligna na qual nós estamos a viver. E isso intensifica então ainda mais a nossa batalha para guardarmos a família, para preservarmos a família e para termos uma família segundo o coração de Deus, que possa de fato e de verdade cumprir os propósitos que Ele estabeleceu para ela nessa terra, para o louvor da sua glória. Então a família é uma construção social numa sociedade que distanciou-se de Deus, numa sociedade em crise. E é por isso então que nós travamos essas batalhas. E tem toda essa ação do mal, toda essa ação do império das trevas, usando pessoas, usando recursos, e às vezes até por força de lei, não é? Tentando destruir a família. É verdade ou não é? As leis que estão sendo estabelecidas totalmente diferentes dos princípios da palavra, que não só nos afrontam como povo de Deus, mas tentam afrontar ao próprio Deus. E vai chegar um dia em que nós estaremos a ser punidos e até presos por mantermos os princípios e os propósitos estabelecidos na palavra do Senhor para a família. Então a grande questão, amados, é em que bases nós estamos a edificar, a estabelecer a nossa família neste mundo. Isso então nos reporta a um texto bastante conhecido de todos nós, que é o texto de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 14, que fala a respeito de dois fundamentos, de duas bases, de dois alicerces. E a grande pergunta é: sobre qual base nós
estabelecido a nossa casa, temos estabelecido a nossa família neste mundo, segundo as bases da palavra, do Evangelho, ou segundo as bases do mundo, das ideologias, das filosofias, dos sofismas, dos achismos, dessa sociedade caída em que nós estamos a viver. Então, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Então nós procuramos ser homens e mulheres prudentes, que decidiram estabelecer a sua casa, a sua família, o seu lar na rocha, que é Jesus Cristo e a sua palavra. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então vem as tempestades, né, as lutas, as batalhas terríveis que muitas vezes surgem e se levantam. A casa, a família estabelecida, edificada sobre a rocha, permanece e vence todas essas adversidades. Mas existe o homem também insensato, né, e imprudente. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, ou seja, se deixa levar pela mentalidade do mundo, se deixa levar pela mentalidade dessa sociedade caída e está em rebelião contra Deus e a sua palavra, é como um homem que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou. Por quê? Porque foram construídas sobre a areia e não sobre a rocha. E foi grande a ruína. E tem muitos casamentos arruinados, muitas famílias arruinadas, porque não estabeleceram as suas relações e a sua vida familiar sobre a rocha. Estabeleceram sobre a areia. E um casamento assim, uma família assim, não está preparada para enfrentar as tempestades, os ventos contrários e as batalhas que certamente surgirão, têm surgido e surgirão ao longo da sua história, ao longo do seu caminho. Então nós entendemos que a família é um projeto de Deus, um projeto perfeito de Deus na terra, mas sabemos também que a família é uma construção social, numa sociedade em crise, numa sociedade em caos, numa sociedade que distanciou-se da presença do Senhor. E nós então precisamos decidir sobre quais bases nós de fato vamos estabelecer a nossa casa, vamos estabelecer a nossa família. A terceira verdade, gostaria de ler com os irmãos a terceira verdade. Já que estamos numa batalha, né, e é uma batalha de âmbito espiritual, muitas vezes supra-humano, as armas, vamos ler? As armas de nossa batalha não são carnais, mas espirituais. Ora, se a batalha é espiritual, então temos que nos equipar de armas adequadas para enfrentarmos essas batalhas, porque senão vamos certamente perdê-las, certamente seremos derrotados, e muitos de nós já foram derrotados. Verdade? Já amargaram derrotas terríveis na sua vida, na sua experiência conjugal, familiar, porque não souberam utilizar as armas adequadas na luta, nessa batalha. Confiaram demasiado na sua capacidade, na sua força, nos seus recursos, e ao invés de lançarem mão das batalhas, das armas espirituais, tentaram usar numa batalha espiritual armas humanas. E por isso foram frustrados nessa batalha, saíram frustrados e derrotados nessa batalha. Armas poderosas nos foram concedidas por Deus,
para que possamos enfrentar essa batalha de âmbito espiritual pela nossa família, pela nossa casa. Em primeiro lugar, nós temos como crentes o revestimento da armadura de Deus, conforme Efésios, capítulo 6. É interessante esse livro de Efésios, essa epístola aos Efésios, porque ele fala sobre esse andar, essa conduta do cristão, como nós podemos andar de modo digno do Evangelho. E ele fala a respeito de muitas coisas, e a partir do capítulo 5, ele começa a falar sobre a família. Então, desenvolvermos famílias fortes, saudáveis, segundo o coração de Deus, baseadas nos princípios e propósitos de Deus, é também uma forma de andarmos de modo digno da vocação a que fomos chamados como igreja de Cristo Jesus, como corpo vivo de Cristo nessa terra. E depois, então, de falar de muitas coisas, de muitas áreas envolvendo a vida do crente e da igreja, no capítulo 6, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, essa palavra conclusiva, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-os de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele está a falar de uma batalha de âmbito espiritual, não é uma batalha humana, não é uma batalha carnal, mas é uma batalha que se trava no mundo espiritual. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, a nossa luta não é contra as pessoas. Mulher de Deus, a sua luta não é contra o seu marido, a sua luta é contra um agente espiritual do mal, do inferno, que domina a mente e o coração dele. E da mesma forma, a sua luta com a sua esposa e com os seus filhos não é contra eles, a luta é espiritual. O versículo 12 diz assim: a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, muitas vezes você vai ter que repreender em oração, não o seu marido, mas o diabo, os demônios que muitas vezes dominam a sua mente e o seu coração nessa batalha. Muitas vezes você vai ter que repreender, não os seus filhos, mas repreender as forças espirituais do mal que muitas vezes dominam a mente, o coração e a língua ferina dos filhos. É uma batalha espiritual. E depois nós vamos falar como vencer essa batalha. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis nessa batalha. Porque vencemos umas e vem outras, né? O diabo não dorme, ele está sempre a atacar a família, sempre a atacar a igreja. Por isso que essa batalha ela é constante. E por isso que a palavra diz que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e nos revestirmos da armadura. Eu falei sobre essa questão de casamentos que tiveram dificuldades terríveis nesse tempo de pandemia. Não adianta jogar a culpa na pandemia, porque na verdade a pandemia revelou problemas que já estavam lá. Ela apenas trouxe à luz, não é? Problemas que já estavam ali incubados na relação conjugal, na relação com os filhos, quando os pais tiveram que ficar mais tempo dentro de casa, né? Porque muitos preferem ficar a maior parte do tempo do trabalho, né? Fora do que vir para casa, porque quando volta para casa é um inferno total. Então a pandemia apenas revelou problemas que já estavam ali incubados.
que precisam ser tratados seriamente, porque é uma batalha. Pelejar pela vossa família é o tema da mensagem. Por isso precisamos nos revestir. E quando nós olhamos para essa armadura de Deus concedida a nós percebemos que ela traz proteção para todo o nosso corpo, traz proteção para toda a nossa vida, cingindo-vos com a verdade, o cinturão, da verdade, vestidos da couraça, proteção para o peito, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, dando firmeza aos pés para a batalha, embraçando o escudo da fé. Então havia dois tipos de escudo, um escudo menor para uma batalha individual e aquele escudo maior, que era aquela batalha em grupo, quando flechas são lançadas, então os soldados se protegiam desses dardos inflamados que eram lançados à distância. Então o escudo maior nos protegia. Então o texto diz que nós temos que embraçar o escudo da fé para podermos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação, proteção para a cabeça, proteção para a mente. A mente muitas vezes é bombardeada, vários pensamentos malignos. Fala a respeito da espada do Espírito, essa arma de combate, essa arma ofensiva, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele conclui falando sobre oração, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, em espírito, e para isso vigiando, com perseverança e súplica por todos os santos. Então Deus nos concede dessa armadura poderosa, para que possamos enfrentar e vencer essa batalha. Amém, amados? O Senhor também nos concede-nos a capacidade de discernir o mundo espiritual. O homem natural, o homem sem Deus, não tem condições de compreender essa batalha de âmbito espiritual. Ele tem dificuldades, porque essas coisas discernem-se espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14, eu estou caminhando já para o final da mensagem, ainda temos que homenagear aí as mães. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então o pecador, o ímpio, aquele que não tem Jesus no coração e que não tem o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida, tem dificuldades de perceber essas coisas. A sua visão é totalmente humana, material e terrena. Mas nós que temos o Espírito Santo, temos então discernimento espiritual e percebemos que essa batalha, ela não é só no campo humano, terreno. Ela é, acima de tudo, no campo espiritual. E nós então passamos a ter discernimento espiritual dessas coisas e percebemos, na verdade, que há um grande inimigo chamado diabo, Satanás, que tenta de todas as formas destruir a família, destruir esse projeto perfeito de Deus na terra, porque ele sabe que ao destruir a família, ele destrói a sociedade. E somente aqueles que têm compreensão espiritual, discernimento espiritual, percebem esses estratagemas do inferno contra a família tentando destruir. Então Deus nos dá o quê? A capacidade de discernir essas coisas dentro de um prisma, de uma visão, de uma ótica espiritual e não tão somente humana. Terceiro lugar, Deus também dá-nos o quê? A capacidade de fazer escolhas, tomar decisões acertadas. E aí nós nos reportamos a um texto bastante conhecido, bastante usado também nesse período, que é o de Josué.
Não é esse? Capítulo 24, no finalzinho do livro. Ele reúne o povo e ele confronta o povo. Escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se vão escolher os deuses dos nossos pais, que eram idólatras, vão escolher os deuses dos amorreus. Escolhei hoje a quem servir. Mas ele toma uma posição firme, que envolvia a sua vida e envolvia a sua casa, o seu lar, a sua família. E ele então declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, amados, nós precisamos ter posicionamentos firmes diante da verdade, diante da palavra, e não nos deixarmos levar pelas ideologias, pelos sofismas, pelos achismos, pelas filosofias dessa sociedade caída. Porque nós somos o povo da palavra, que procura viver a palavra. É a palavra de Deus que determina o que nós devemos ser e o que nós não devemos ser, o que devemos fazer e o que nós não devemos fazer. É a palavra de Deus que determina o tipo de família que precisamos ter, o tipo de família que precisamos construir, uma família segundo o coração de Deus e que exista nessa terra para o louvor da sua glória. Firmeza de propósito. Decisões firmes e definitivas, que vão envolver a nossa vida e vão envolver a nossa casa. Você, marido, como chefe do lar, você é o sacerdote do seu lar. Você é o primeiro pastor da sua família. Não é o pastor Oswaldo, é você, pai. É você, marido. É o pastor da sua esposa, é o pastor dos seus filhos dentro da sua casa. Você não pode legar a educação, a formação da sua família a outros, terceirizar essa responsabilidade que é sua como pai. E se você é um homem de Deus, você então vai construir a sua família com base nos princípios e propósitos que Deus estabelece na sua palavra. E você, como homem de Deus, sabe que a sua família está travando uma batalha terrível de âmbito espiritual, e você então precisa revestir-se das armas espirituais adequadas, concedidas por Deus, para que você seja mais do que vencedor nesta grande batalha. Da mesma forma, você, esposa, mulher de Deus, viva, haja, seja uma esposa segundo o coração de Deus, conforme a palavra estabelece. E você, filho, muitas vezes tem sido ingrato, não tem reconhecido o que os seus pais fizeram e estão a fazer por você, está sempre a reclamar. Seja também um filho crente, segundo o coração de Deus, que procure colocar os ensinamentos dos seus pais em prática a cada dia do seu viver, ao invés de fechar a mente, ao invés de fechar o coração e achar que os seus pais são ultrapassados, são obsoletos e que eles são fanáticos, que eles são fundamentalistas. Atente para o ensinamento do pai, para que você tenha vida longa nessa terra. Honre o seu pai e a sua mãe. Eles nunca foram e nunca serão perfeitos, mas eles são instrumentos de Deus nessa terra para abençoar a sua vida. Meus pais já partiram, mas eu sempre honrei e sempre vou honrar os meus pais. Eu louvo ao Senhor todos os dias pela vida do seu Sinésio, pela vida da dona Olívia e pelo legado que eles deixaram para mim, para os meus irmãos, para a minha família. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dos meus pais. Então, filho, obedeça, honre ao seu pai e à sua mãe. E são os únicos que você tem, porque depois não adianta ficar postando no Facebook: ai, que saudade. Você tem que honrar enquanto estão vivos. Fale para eles o quanto eles são importantes na sua vida, o quanto você realmente os ama. Porque não adianta falar quando eles estiverem no caixão. Fale enquanto estão vivos e manifeste esse amor, esse respeito, essa honra, essa obediência aos seus pais. Veja que a palavra de Deus é perfeita, irmãos. Ela envolve todas as relações em família.
do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, porque é a palavra de Deus, é a palavra do Deus que instituiu a família. E Ele então dá as orientações que ela precisa para que ela seja uma família saudável, uma família segundo o seu coração, que exista para o louvor da sua glória. Vamos ver os textos que foram apresentados aí logo no início, capítulo 10 de 1 Coríntios. Por que nós precisamos usar armas espirituais e não carnais? Olha, porque a batalha é espiritual, conforme nós dissemos. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Segundo aos Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa batalha, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir o quê? Fortalezas. O diabo, os seus demônios, o império das trevas, estabelecem as suas fortalezas do mal no mundo e tentam estabelecer essas fortalezas dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família. Mas as armas que o Senhor nos dá são poderosas para destruir essas fortalezas do inferno na nossa vida e na nossa casa, anulando nós o quê? Sofismas. O que são sofismas? São falsas argumentações. Ah, é assim mesmo? Isso já começou lá no Éden. É assim que Deus diz? Essas distorções, que são essas vãs filosofias, essas ideologias que se levantam na nossa sociedade em crise, que afrontam o que a palavra ensina, o que a palavra diz. Eu não sei se as redes sociais vão bloquear o que eu vou dizer, mas o casamento que Deus instituiu na palavra, o casamento segundo Deus, é um casamento monogâmico, é um casamento heterossexual, e é um casamento indissolúvel. Amém, amados? Amém. Qualquer outra coisa diferente está distante daquilo que a palavra ensina, amados. É sofisma, é vã filosofia, é ideologia humana, elaborada, construída e disseminada por uma sociedade em caos, em crise, em rebelião contra Deus, contra a sua palavra. O casamento segundo Deus e a família segundo Deus é essa família nuclear, essa família funcional. Um homem e uma mulher com um homem, deixa o homem, pai e mãe, e une-se a sua mulher, não a outro homem, não a outra mulher. Esse é o casamento segundo Deus. Qualquer outra coisa que criem por aí, pode até chamar de casamento, mas não é o casamento que Deus instituiu, que Deus estabeleceu. É macho e fêmea, homem e mulher. E da relação então de um homem e de uma mulher nascem os filhos. Esse é o processo natural. Qualquer outra coisa diferente é uma agressão, é uma violência. E tanto então violentar essa realidade natural criada por Deus com as suas ideologias. Por isso é que nós travamos essa batalha, porque nós estamos na contramão de tudo isso que o mundo pensa, de tudo isso que o mundo prega, de tudo isso que o mundo vive, e nos sentimos cada vez mais sufocados
né, por essas coisas que surgem à nossa volta e dificultam a nossa caminhada, a nossa construção familiar, mas temos um Deus dos céus que está conosco sempre, que é o Criador e que é o mantenedor da família, e que concede a nós as armas espirituais que nós precisamos, para que possamos ser mais do que vencedores nessa batalha. O outro texto nós já lemos, que é o texto de Efésios 6,12, que diz que a nossa luta, a nossa batalha, não é contra as pessoas, não é contra sangue e carne, mas é contra os principados e potestades das regiões celestes. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu não sei que batalhas você tem travado na sua vida pessoal, individualmente, mas também as batalhas que você tem travado na sua vida conjugal, na sua relação com o seu esposo, na sua relação com a sua esposa. Talvez a relação tenha azedado e esfriado. A frieza tomou conta do relacionamento. Já não existe alegria, já não existe prazer de estarem juntos. Talvez o casamento tenha emperrado. Está pendurado por uma pele, né? Ao ponto de romper-se a qualquer momento e concretizar um divórcio que já existe. Um divórcio emocional, um divórcio existencial. Só falta oficializar. Então, talvez você esteja a travar batalhas terríveis no seu casamento, na sua vida conjugal. Talvez você esteja a travar batalhas terríveis com os filhos. Aquela criancinha linda que você pegou no colo, que você sorriu, que você rolou no chão com ela. Uma série de fatores tornou-se um demônio. Mau, cruel, que agride, que maltrata os pais. Talvez alguns estejam a enfrentar batalhas nesse sentido. Ou talvez você não esteja a enfrentar batalhas tão grandes como essas, mas tem percebido lutas terríveis que têm surgido a cada dia e que precisam ser enfrentadas e vencidas com graça e força, com as armas espirituais que o Senhor concede. Que batalhas você tem travado na sua vida familiar? Pelejai pela vossa família. Pelejai pela vossa casa. Pelejai pelo seu marido, pelejai pela sua esposa, pelejai pelos seus filhos, pelejai pelos seus pais. Seja vencedor. Seja vencedor nessa batalha em nome de Jesus. Não desanime, não desista, porque Deus está conosco. Deus jamais perdeu qualquer batalha. Senhor, obrigado pela família que temos. Sabemos que ela não é tão perfeita. Sabemos que muitas vezes enfrentamos dificuldades, lutas na nossa vida familiar. Mas nós entendemos, Senhor, que a família é uma instituição, é um projeto perfeito do Senhor, estabelecido na terra, e que Tu és não apenas o Criador da família, Tu és também o mantenedor da família, o abençoador da família, para que possamos construir famílias fortes, saudáveis, segundo o Teu coração e para a Tua glória. Mas Tu sabes, e nós sabemos também, Senhor, que nós estamos numa sociedade em crise, em caos, em rebelião contra o Senhor. Isso não é uma desculpa, é uma realidade. E muitas vezes essa situação, Pai, nos afeta. E muitas vezes não sabemos o que fazer, Senhor, diante de tantas coisas que se levantam, de tantas investidas do império das trevas, tentando destruir a nossa casa,
destruir o nosso casamento, destruir a nossa família. E tantos sofismas, tantas ideologias, tantos pensamentos contrários a ti e a tua palavra, que essa sociedade prega e vive. Pedimos que tu tenhas misericórdia de nós. E muito obrigado porque tu nos concedes, pela tua graça e poder, as armas espirituais adequadas, para que possamos enfrentar e vencer as batalhas existenciais que surgem na nossa vida familiar. Absolutamente certos de que no Senhor somos mais do que vencedores. Que não fiquemos presos ao passado, mas que possamos olhar para frente, olhar para o Senhor, olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé e que nos concede os recursos, a capacitação que precisamos para que possamos enfrentar e vencer essa grande batalha pelo nosso lar, essa grande batalha pela nossa família. Ajuda-nos, ó Deus, à semelhança de Josué, a tomarmos decisões firmes e acertadas no Senhor, para que a nossa família agrade a Ti, para que a nossa família seja uma família segundo o Teu coração. Renova, Senhor, as forças, o ânimo, a alegria, o amor, a fé, a esperança de cada cônjuge, de cada pai, de cada filho. Remove, Senhor, todo aquele sentimento de derrota e enche esse coração, Senhor, de firmeza, de esperança, de determinação, para que, ó Deus, no tempo do Senhor, na maneira do Senhor, a vitória plena possa chegar sobre essa casa, sobre essa família, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, então, a cada família aqui presente e representada nessa igreja, nessa comunidade. Ordena a tua bênção sobre nós, porque sem ti nós nada somos, sem ti nós nada podemos fazer, sem ti nós jamais teremos condições de vencer essa batalha familiar. Então tem misericórdia de nós e ordena sobre nós a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém, família? Amém. Irmãos, podem sentar. E nós vamos ficar novamente em pé. E de uma forma cantada vamos chorar e vamos entregar a nossa família, a nossa casa nas mãos do Senhor e pedir que Ele faça do nosso lar um lugar de harmonia e que o nosso coração seja morada do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Minha casa será uma casa de bênção.
lembrar de levantar as nossas ofertas, pedir por favor ao Diácono Carlos e também ao Diácono Pedro Silva que possam então, por favor, levantar as nossas ofertas. Enquanto isso, vamos fazer referência aos aniversariantes, aos anúncios desta semana e começamos então com os aniversariantes. Tivemos esta semana Mariana Mário Rodrigues dos Pontos do Arrão, a Ana, que sou eu, Laurina Alves do Brunheirinho, Maria de Fátima Garcia, Luís Mendes e o David Garcia. Não sei se o irmão... falei. Eu ainda não tinha visto o irmão Luís hoje de manhã. Não sei se além de mim e do irmão Luís, está aqui presente mais alguém como todos esta semana que passou. A irmã Marina leva os beijinhos para os seus, não é? Para a Fátima e para o David. Nós agradecemos a Deus estas vidas, todos estes aniversariantes que o Senhor ricamente continua a abençoar. Em termos de anúncios, temos da parte da caminhar das ações de capacitação parental na mesa redonda, famílias à beira de um ataque de Deus, nem propósito neste mês da família, exemplos e sinais de alerta que devemos estar atentos. Vai ser no próximo dia 20 de maio, pelas 18h30, através da plataforma Zoom. É gratuito, mas temos que nos inscrever para poder assistir. Pastor, outros anúncios que possam haver, por favor? Primeiro, parabéns aos aniversariantes. Estão aqui hoje a Ana e o Luiz, né? Os demais não estão. Mas parabéns aos aniversariantes, que Deus abençoe abundantemente a vida dos amados. Também queremos lembrar das atividades hoje nas missões. Algumas missões estarão a celebrar também, né, no Dia das Mães, na própria missão, então os irmãos podem aí se dividir, né? Tem um grupo muito grande aqui, né? Então se os irmãos desejarem, podem escolher, né? Pinheirinho, Tramaga, Montargil, Farinha Branca. Então temos as 4 missões que têm as suas atividades aos domingos, e os irmãos, se desejarem, podem dar um apoio então, às nossas missões. E quero também pedir oração pelos amados, porque no mês de junho e início do mês de julho, estará conosco um casal, que é o pastor Washington Machado e a sua esposa Deise. Ele é um pastor da Igreja Congregacional, Aliança, já experiente, e ele é especialista na área de evangelismo pessoal. Ele dá treinamento, tem um livro, inclusive, escrito nessa área. E eles então sempre manifestaram o desejo de estarem conosco aqui por um período. Eles iam ficar 3 meses, mas não puderam por causa da pandemia, não vieram, e agora estarão a vir no mês de junho. Então vão ficar conosco durante todo o mês de junho e início do mês de julho. Ele é também mantenedor, né, de missionários, de vários missionários, ele ama Portugal, já veio aqui várias vezes, e então o casal estará conosco. Ela é também médica, né, pediatra, professora universitária, e eles estarão então participando conosco das atividades, nos abençoando também, né, com as suas ministrações. Eu peço então que os irmãos orem em favor do casal, tá? Pastor Washington e irmã Deise. Eles vão concentrar também boa parte do seu trabalho em Foz do Arrão, tá? Porque nós falamos sobre a missão de Foz do Arrão, e já à distância eles ficaram apaixonados por Foz do Arrão, e vão gastar então um bom tempo do seu trabalho ali junto àquela missão. E vamos fazer uma programação também para que eles possam falar aqui a nossa igreja, pregar e dar o seu seminário intensivo, que começa na terça e termina no domingo, que é um treinamento para evangelismo, tá? Pessoal que ele ministra. Eu creio que isso vai ser bom e vai estar bem de acordo, né, com o que nós estamos a tratar aí sobre a igreja com propósito. Tá bem? Então orem por isso. E já vamos dando aí as boas-vindas, né, ao casal, porque eles estão assistindo os nossos cultos todos os domingos, então esse aviso vai chegar até eles e o casal então saiba que estamos a orar, né, pela vinda dos irmãos e que eles sejam usados por Deus e para a glória do Senhor. Obrigado. Nós vamos então agradecer as ofertas, pedir por favor a Diácono Pedro que pudesse orar pelas ofertas. Senhor meu Deus, a tua presença, nós tanto te agradecemos nesta manhã, Senhor. Por tudo quanto podemos ouvir, pensar e meditar, possa de algum modo ter tocado nos nossos corações nesta manhã, Senhor. E que verdadeiramente assim seja, Senhor, que a tua vontade se manifeste, para que possamos viver na graça, na força do nosso Senhor Jesus Cristo e na força que o seu poder tem, Senhor. Que esse poder possa de facto alcançar cada uma das nossas vidas, cada um de nós, fazendo
fazemos parte da família, Senhor, em tudo e por tudo nós possamos ver a tua direção, o teu cuidado, a tua força, o teu zelo, Senhor. Porque somos Deus, em ti nós continuamos a confiar, como Deus Santo e poderoso, o Deus dos milagres, o Deus das maravilhas, o Deus dos prodígios, Senhor. Tu assim possas agir na vida da tua igreja perante as necessidades que cada um de nós temos, Senhor. Entregamos isso de facto nas tuas mãos. E agora, Senhor, perante o teu altar, nós trazemos estas ofertas, Senhor, que tenham sido dadas com satisfação, com prazer, com alegria, na certeza que serão para sustento da tua obra, Senhor, em tantas necessidades que existem, Senhor. Tu abençoes rica e poderosamente cada um que contribui, Senhor. E se algum, qualquer necessidade não pôde fazer com o desejo que poderia ser o seu coração, da mesma maneira, a tua bênção possa vir sobre isso. Obrigado, Senhor, porque este é um privilégio que nós temos de podermos com alegria fazer as ofertas à tua casa. Abençoa-nos e abençoa-nos a cada um de nós. E continua a dirigir as conversas deste dia, aqui nas nossas missões, dos nossos irmãos que ali se congregam, a todos entregamos, seja um dia de bênção, para que possamos ser bênção e possamos também ser abençoados em teu nome, nós oramos, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Nós vamos agora assistir um vídeo, né, que foi preparado em homenagem ao Dia das Mães. Então, as queridas mamães sintam-se homenageadas, né, através do vídeo, e depois, no final, a União Cidadã Feminina, né, preparou aí umas rosas para entregar às irmãs na saída. Então, todas as mamães vão então levar aí uma flor, para a flor que vocês já são, né? E antes de passar o vídeo, é para os irmãos entenderem a questão da data, né? Aqui em Portugal, normalmente celebra-se o Dia da Mãe, né, no primeiro domingo do mês de maio. Então, em cada lugar, essa data é celebrada de uma data diferente, tá? São mais ou menos 40 países no mundo que celebram o Dia das Mães. Então, em cada lugar tem uma data. E nós adotamos, né, a data da América, na verdade, segundo domingo é a data da América. E tanto porque a intenção era de diferenciar, né, do Dia da Mãe, né, que é celebrado pelos católicos, né, porque a mãe para os católicos é Maria, né, então, antes era Imaculada Conceição, né, que é a mesma. E, então, por causa disso, nós protestantes então decidimos seguir essa data da América, do segundo domingo de maio, para homenagearmos as nossas mães. Mas o Dia da Mãe são todos os dias, né, na verdade, assim elas esperam, né, que o seu dia seja todos os dias. Então, sintam-se homenageados nesse segundo domingo do mês de maio. Feliz Dia das Mães.
amigável, entre muitas outras coisas. Portanto, a ser pessoas, obrigado por tudo, querida mãe. Com minha mãe aprendi a ser feliz. Com minha mãe aprendi a ser trabalhadora, a esforçar-me para conseguir as coisas que eu quero, a não desistir nunca e estar com Deus no caminho. Eu com a minha mãe aprendi a ser lutadora, trabalhadora e persistente. Com a minha mãe aprendi a ser generosa. Com a minha mãe aprendi a ser sábia. Com a minha mãe, eu aprendi a ser uma mulher de fé, uma mulher que luta todas as suas batalhas de joelhos, um exemplo de mulher, mãe e de amiga. Te amo, mãe, morrendo de saudade e feliz Dia das Mães. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu vou pedir que a Mix, por favor, venha aqui. Está aí a Mix? Onde está? Está lá atrás? Mix, por favor, vem aqui. Viram só que filhas lindas, vim falar? Todos são lindos, viu? Todos são lindos. Amém. Parabéns aos filhos. Vamos orar pelas mães, agradecendo a Deus pela vida das nossas queridas mamães, aquelas que ainda estão conosco, né? Aquelas que já partiram, né? Que estão com o Senhor. Vamos agradecer ao Senhor então pela vida das mães. Oremos. Primeiro me faz chorar, depois me manda orar. Senhor, obrigada pelo privilégio de ser mãe. Obrigada, Senhor, pelas minhas filhas. Obrigada, Deus, porque aqui neste lugar, todas nós mães podemos expressar a gratidão pelos filhos que o Senhor nos concedeu. Como já foi aqui, Senhor, intercedido pelo pastor. Nós também queremos orar por aquelas mães que talvez o coração não esteja tão feliz ou tão tranquilo. Queríamos, Senhor, que todos os filhos pudessem aparecer neste vídeo, estar junto conosco aqui neste templo, abraçá-los. Mas também sabemos, Senhor, que eles estão nas Tuas mãos. E nós agradecemos pela vida deles. E agradecemos, Senhor, por cada mãe que está neste lugar. Porque cada mãe que está aqui é uma mãe intercessora. E cada uma de nós neste lugar, Senhor, continua na batalha até o dia que veremos todos os nossos filhos na Tua presença, Te glorificando, Te exaltando, Te servindo, para que a nossa casa seja verdadeiramente uma casa de bênção, para que verdadeiramente seja um pedacinho do céu, para que seja um lugar onde o Senhor tem prazer em ficar. Nós agradecemos, Senhor, pelas mães que aqui estão, pelas mães que hoje não puderam estar aqui, pelas mães que oram, pelas mães que amam os seus filhos, que doam-se, pelas mães, Senhor, que já partiram, que deixaram no nosso coração tantas marcas, tantas lembranças, tantos ensinamentos. Nós agradecemos, Senhor, louvado e engrandecido seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou pedir que somente as mães permaneçam em pé. E eu tenho que entregar uma forma de ficar um pouco tumultuada.
Então vamos entregar aqui mesmo, que temos ainda alguns minutinhos. E podemos cantar de novo aquele cântico, Minha Casa Será? Enquanto estivermos cantar esse cântico, Minha Casa Será, aí a união feminina, por favor, então, as irmãs vão se dirigir às mães e entregar então a flor às queridas mamães. Depois entraremos à conversa apostólica e poderemos sair. Todos recebem? O pastor está fora do ar, né? A rosa é para todo mundo. Eu acho que eu vou ganhar a rosa também. Amém. Então todos vão receber, viu? Primeiro as mães e depois os filhos também, os maridos e tudo mais. Minha Casa Será. A irmã Fernanda tem que dar aqui umas instruções. Eu peço já da imensa perdão aos irmãos. Nós descobrimos, certamente não teremos força para todos. Em primeiro lugar, vamos dar aos filhos que têm as mães presentes para oferecer às mães, e depois aos visitantes, e depois o que sobrar será para nós. Peço imensa desculpa, tenho estado um bocadinho ansiosa por causa disto, mas já falei com vários irmãos, ninguém tinha rosas. Não que pode. Peço perdão. do amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre a vida de todas as mamães, sejam sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, sobre as nossas famílias,
todas as famílias dessa terra. Sejam, Senhor, sobre todo o teu povo, espalhado pelo mundo, desde agora e para todo sempre. Amém. Parabéns, mamães. Feliz Dia das Mães.